Oi, gente, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre algumas orientações que vão ser importantes para o trabalho final da disciplina de metodologia em pesquisa, tá? Que já foi validado por mim e pelo professor Tiago, e também servirão muito para a apresentação do projeto de qualificação de vocês e até mesmo a dissertação final do mestrado de vocês, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é falar especificamente sobre o que a gente espera em termos de estrutura para esse trabalho final, tá? Que vocês vão ter aí 15 dias para entregar a partir do término da disciplina que foi sexta-feira passada, e aí entender o que a gente espera de cada sessão, né, desse trabalho que vai subsidiar o projeto de qualificação de vocês. Então vamos lá. Então, qual é o objetivo do trabalho final, tá? Para ficar bem claro. Uma proposta inicial de artigo com base nas orientações fornecidas durante a disciplina. Então, tanto na minha primeira parte da disciplina, quanto nas orientações fornecidas pelo professor Tiago. Todo projeto de pesquisa parte principalmente de um ou mais problemas a serem pesquisados dentro da área de interesse do pesquisador e também da existência de um referencial teórico sólido para o embasamento do projeto. E aí, às vezes, o que aconteceu com muitos de vocês, o projeto de vocês do mestrado, e agora especificamente o projeto da disciplina, ele pode inicialmente partir de uma aspiração, interesse ou curiosidades pessoais, né? O que muitos de vocês iniciaram a submissão do projeto de vocês com esse sentido. O que a gente espera em termos de estrutura? Uma introdução, uma apresentação inicial, referencial teórico estruturado, metodologia, uma seção de resultados esperados, considerações finais, referências, apêndices e anexos, se houver. Tá? Então, até a seção de referências são itens obrigatórios. A parte de apêndice ou anexo vai depender do objetivo e do trabalho de vocês. O que a gente espera dentro do item introdução, tá? Então, que ele deve ser numerado por 1, tá? Seção 1. Então, nessa seção é apresentado contextualização. O que seria essa contextualização? O que vai ser pesquisado? Inicialmente é importante delimitar e localizar o tema no tempo e no espaço, definindo com clareza e situando esse momento histórico e cultural. Então, o que a gente tem já pesquisado sobre o trabalho de vocês? Né? Qual é o contexto atual em referente ao tema de vocês? Segundo item, né, que deve constar aí dentro dessa introdução, uma breve revisão da literatura. Então, você não vai aprofundar, não vai dividir em subseções, não, mas qual é o tema que você vai pesquisar, né? Em linhas gerais aí, o que ele tem, qual é o conceito, né? O que você tem de forma bem genérica, bem geral, sobre o seu tema. Você não deve desenvolver na introdução, você vai desenvolver no referencial teórico. Próximo item que deve conter na introdução, isso eu não estou falando de subseções, tá? Eu estou falando no texto corrido. O gap ou lacuna, né? Qual a importância, o que motivou pesquisar sobre esse tema? Qual a importância de se pesquisar esse tema? Então, você tem que justificar que há alguma limitação, alguma lacuna, né? Ou alguma importância específica para subsidiar a sua investigação. Então, você tem que deixar também claro isso. Qual é a relevância científica? O que subsidiou? Porque o seu projeto deve acontecer, já que você não vai propor um projeto num tema que é muito batido, muito corriqueiro, tem muita coisa sobre o assunto. Não, você vai justificar a importância do seu trabalho, dizendo, tem uma lacuna, né? Por isso a justificativa para a condução do meu projeto. Proposta do trabalho, então você vai deixar claro quais são os seus objetivos, o que de fato você pretende com o seu trabalho, né? Diante dessa lacuna, o que você pretende com esse trabalho, tá? E a estrutura do seu artigo, né? Então, esses elementos foram apresentados pelo professor Tiago especificamente para vocês, então vocês devem seguir ele no trabalho final de vocês, tá? Então, qual vai ser a estrutura? Vai ser dividido em subseções, o que serão apresentados a seguir? Objetivos, né? Então, você pode especificar lá como propósito da sua pesquisa objetivos gerais e objetivos específicos. Então, quais são as finalidades que você pretende alcançar, que vai permitir você alcançar o objetivo geral? Então, ele não deve se repetir objetivo geral e objetivos específicos. Não, os objetivos específicos têm que fazer com que você alcance o objetivo geral do seu trabalho.
Segunda seção, tá? Numerado com o número 2, referencial teórico. Né? Então, esse item consiste em realizar uma revisão de trabalhos já existentes sobre o tema abordado, que pode ser em livros, artigos, né? Aqui a gente tem uma gama muito grande, mas claro que o que a gente tem utilizado mais atualmente é mais artigo ou livros, né? Tudo que tem uma avaliação prévia bem estruturada a respeito do que está sendo publicado. Então, é isso, né, cientificamente confiável, que deve ser a fonte de vocês. Esse é o critério. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado. Lembra que o que muitos professores falam, o estado da arte, né? Em que momento está o tema, né? O seu estudo que está sendo estudado por você, né? Tem muita coisa sobre o assunto, ou não está sendo investigado, ou tem mostrado alguma limitação. O que tem colocado sobre o tema? Sobre o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados. O referencial teórico deve conter um apanhado do que existe de mais atual na abordagem do tema escolhido. Então, algumas revistas até estabelecem um período mínimo de pesquisa, 5 últimos anos. Só que, claro, se você está falando de um assunto, de um tema que não tem muita literatura, ou se você quer retomar um conceito que foi discutido anteriormente e ele é original, você vai citar literatura mais antiga. Então, não é problemático. Você não pode só se basear todo o seu trabalho numa literatura antiga, porque parece que você tem um gap ali na sua literatura e nada foi feito, de fato, nada foi feito sobre o seu assunto, nada foi estudado. Se é isso, você deixa claro isso. Se não, você tem que apresentar os estudos mais recentes sobre o tema, tá? Então, é importante que as teorias mais atualizadas e os estudos mais recentes façam parte do seu referencial teórico. O referencial teórico é o que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o seu estudo. Então, vai nortear toda a sua pesquisa, apresentando o embasamento da literatura já publicada sobre o seu tema. É muito importante a gente ter clareza que, assim, o referencial teórico do projeto de vocês ou do artigo de vocês não precisa ser necessariamente um levantamento bibliográfico estruturado, onde você vai detalhar uma metodologia que foi utilizada. Se esse não é o objetivo do seu trabalho, ser um estudo teórico, você não precisa fazer tão estruturado assim. Você vai fazer uma busca para subsidiar, para dar fundamentação teórica ao seu estudo, ao seu projeto ou ao seu artigo. Faz-se muito importante tomar cuidado ao realizar citações para que não torne uma cópia de ideias. Lembra que eu falei para vocês nas aulas? Então, você precisa, sempre que possível, usar citações indiretas. Você não vai fazer citações diretas da literatura, só lá, o tempo inteiro copiando e colando, usando a PUD. Não, sempre que possível, é muito importante que você use a obra original, tá? E você fale com as suas palavras o que o autor disse. Não fique só fazendo citação direta sobre os autores, senão, de fato, você fica um copia e cola e não um estudo inovador, que você está conduzindo, tá? Então, é muito importante ficar atento a isso. E fora o plágio, você já sabe, a gente já conversou sobre isso. Então, nunca fazer afirmações ou elaborar textos que foram produzidos com base numa outra literatura e não fazer a devida citação. Sempre você deve dar, sim, o know-how, o valor para quem de fato produziu aquele trabalho, aquele estudo, aquela literatura. Estrutura do referencial teórico, o que há de publicação sobre o tema? Então, eu quis dar um exemplo aqui. Então, imagina que o projeto de vocês, que é, por exemplo, o exemplo do Jesuíno, estilo de liderança e clima organizacional, estudo comparativo. Qual é a minha proposta de referencial teórico para o Jesuíno? Tá? Você sempre parte do referencial teórico partindo do tema mais amplo até chegar no específico, o que vocês querem investigar. Eu não posso chegar já direto ao ponto, não, eu tenho que dar uma fundamentação, uma contextualizada. Então, eu iniciaria, já que o trabalho dele é dentro do serviço público, contexto público, eu iniciaria falando, caracterizando o que é o contexto público brasileiro, qual é a legislação ali que dá sustentação, por exemplo, para livre nomeação e exoneração de cargos de confiança, já que a gente está falando de liderança, quem que assume essa liderança dentro do contexto público, é importante a gente deixar claro. Depois eu falaria especificamente sobre o conceito de liderança, definição, estilo, teorias que falam sobre esse assunto. Depois entraria no clima organizacional, mostrando quais são os impactos, características, o que impacta um clima organizacional negativo ou positivo dentro de um contexto de trabalho. Então, a gente está partindo de um tema mais amplo até chegar num tema de interesse.
E aí depois eu fazer uma relação entre os conceitos que ele vai trabalhar, liderança e clima organizacional. Mas claro, você vai montar junto com o seu orientador a melhor estrutura do referencial teórico. Então, imagina se eu estou falando sobre assédio moral, por exemplo, o trabalho da Juliana. Eu posso falar de temas mais gerais, tá? Ou de doenças ocupacionais, ou de contextos, né? De características desse contexto de trabalho. Eu posso falar de assédio de maneira global, falando sobre fundamentação legal ou sobre a falta, a limitação que define esse conceito. Depois eu vou falar sobre os tipos de assédio, né? Como ele se configura e quais são os impactos dele para a saúde do trabalhador, para o desempenho, para a motivação, e a partir dali eu falo sobre o meu tema de interesse. Então, você sempre parte de um tema mais amplo até chegar no seu tema de interesse. Metodologia seria aqui a numeração 3, né? A seção 3. Como é que a pesquisa vai ser realizada? Então, essa é uma parte muito importante do trabalho de vocês. Depois de uma fundamentação teórica bem estruturada, é importante definir como essa pesquisa vai ser realizada, tá? E aí vai depender, claro, se é um trabalho teórico ou um trabalho empírico, experimental, né? Se é um trabalho de campo, então eu vou ter metodologias definidas e estruturadas de maneira diferente, mas basicamente essa seção tem o objetivo de mostrar como a pesquisa vai ser realizada, né? Onde, com quem, né? Quais são os passos, quais são as fases desse trabalho. Então é muito importante você estruturar e definir com muita clareza isso. Essa fase é muito importante, gente. Imagine que no futuro alguém queira replicar o trabalho de vocês, queira fazer uma nova coleta, né, numa nova cidade, numa nova região, mas queira usar exatamente a mesma metodologia. Então, é importante que você defina tudo que foi feito, o passo a passo da sua metodologia. Então, a metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que abrange maior número de itens, pois responde as seguintes questões: como, com que, onde, quanto, né? O que eu vou realizar dentro desse meu trabalho. A seção da metodologia é redigida com linguagem, essencialmente no futuro. Então, a gente está falando de um projeto que ainda será executado. Então, o projeto do mestrado de vocês, o artigo que será executado, ele tem que estar todo no futuro, porque ele ainda será feito, tá? É um projeto. Inclui explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais destaca-se o método, ou seja, a explicação da opção da metodologia e do delineamento do experimento, procedimentos para coleta de dados e o plano de análise, por exemplo. Como eu vou fazer? Vou fazer coleta como? Né? Eu vou incluir a participação de quais atores? Né? Qual vai ser o meu critério de inclusão e de exclusão? Onde eu vou conduzir essa minha pesquisa? É numa empresa privada? É numa instituição pública? Né? É um ramo específico de atuação? Então, você tem que deixar bem claro isso na sua seção de metodologia. Em síntese, a metodologia deve conter os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, dados a serem obtidos, forma de obtenção dos dados, vai ser por meio de entrevista, vai ser por meio de aplicação de questionário, vai ser de forma direta, eu vou ficar observando o comportamento do trabalhador, eu vou fazer análise de dados que estão disponíveis, né, de acesso público. População e amostra. Quem eu vou investigar? Qual é o meu universo? Né? A minha população de maneira global. Mas qual é a amostra que eu vou analisar? Qual é o recorte que eu vou fazer? Tá? Tratamento e análise dos dados. Então, como eu vou fazer o tratamento? Eu vou fazer análise estatística? Eu vou fazer uma análise qualitativa? O que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar esses dados? Tá? Especialmente num projeto, você tem que deixar claro como essa análise vai ser feita. Tá? Porque a análise propriamente dita, os resultados vão ser apresentados lá na dissertação de vocês, lá no artigo final. Mas aqui você tem que deixar claro como essa análise vai ser feita. E deixar claro também que limitações da pesquisa, pontos fracos ali, né, que você pode deixar claro, né, algumas limitações, então é importante você deixar claro isso nessas sessões. Resultados esperados, né? Como a gente está falando de um projeto de qualificação, de um artigo ainda em desenvolvimento, a gente não vai ter a fase de resultados e discussão. Mas é importante a gente deixar claro aqui uma seção de resultados esperados, né? Que seria aqui o tópico número 4. Então, o que a gente espera com esse trabalho? Então, aqui nessa seção, o pesquisador precisa explicar o que ele espera em relação à confirmação das hipóteses que foram levantadas. Ele precisa analisar com cuidado o seu projeto
e identificar se o estudo vai contribuir para o aprimoramento do conhecimento científico sobre o assunto pesquisado, né? O que ele espera com a execução do trabalho dele. Então, sempre que a gente conduz uma pesquisa, a gente tem uma expectativa, né? Então, é o que a gente vai colocar aqui. A gente espera com esse trabalho identificar, por exemplo, os impactos do assédio moral no contexto de trabalho, né? Na qualidade de vida dos trabalhadores, na produtividade dos trabalhadores. Aí eu espero com esse estudo ver a prevalência, qual é o estilo de liderança mais prevalente dentro da Universidade Federal do Pará. E aí eu vou deixando claro o que eu espero com esse estudo. Considerações finais. Esse é um tópico que deve ser numerado com 5, tá? Na sequência aqui. Então, é a parte final da pesquisa de vocês, tá? Nessa sessão, o autor deverá realizar uma síntese dos elementos constantes, então, recapitular o objetivo que foi proposto, tá? Deixando aqui claro quais são as ideias, fechando as questões apresentadas lá na introdução do trabalho. Essa sessão vai ser melhor estruturada quando vocês tiverem a dissertação final de vocês, mas aqui é importante também vocês fazerem um fechamento. A pior coisa é o aluno vai lá e fecha lá em como serão analisados os dados e pronto, acabou. Então, há um fechamento brusco do projeto. Então, aqui é importante você recapitular lá o objeto, né, o objetivo do seu trabalho, deixar claro quais são as expectativas, quais são as possíveis limitações e dificuldades para a condução do projeto. Lembra lá na entrevista do mestrado de vocês, retome alguns desses itens que eles devem constar na fase de considerações finais, tá? Então, exponha dificuldades e limitações abordadas no seu tipo de trabalho, também devem ser sempre considerados nesse tipo de conclusão. É importante que vocês também não fiquem lá detalhando toda e qualquer dificuldade, porque parece que não. Então, por que a gente vai começar esse trabalho? Né? Já que a gente tem tanta dificuldade. Não, você vai deixar claro lá que tipo de dificuldade que vocês podem encontrar no meio do caminho para a condução do projeto de vocês. Tá? Levando em consideração o objetivo que foi proposto e a metodologia que foi proposta. Tá? Então, é muito importante vocês levarem isso em consideração. Além disso, você vai indicar futuras pesquisas, né? Você já tem ali uma indicação de limitações que você pode ter no estudo e aí você já tem o gancho para sugerir estudos futuros, né, que poderão aprimorar o início do seu trabalho ou replicar ele dentro de um novo contexto, com uma nova população. Então, você vai deixar claro isso nas considerações finais. Considerações finais para a dissertação. Eu quis destacar isso aqui, apesar da gente estar falando de projeto, do artigo inicial da disciplina, mas essa é uma sessão que normalmente os alunos têm dificuldade, assim como a discussão. Mas lá para frente a gente conversa mais, cada um aí com seu orientador, sobre a sessão de discussão. Mas aqui uma dica para a dissertação final de vocês. O que a gente espera das considerações finais? Responder se a pesquisa resolveu o problema proposto, se ampliou a compreensão do problema ou se foram descobertos novos problemas. Responder se as hipóteses levantadas lá no início do trabalho foram confirmadas ou refutadas. Responder se os objetivos gerais e específicos foram alcançados a partir da metodologia que foi proposta. Responder se a metodologia utilizada foi suficiente para realizar os procedimentos. Responder se a biografia referenciada correspondeu às expectativas. E dar sugestões e recomendações para estudos futuros, né, diante das limitações que foram encontradas. Então, aqui uma dica para a dissertação final de vocês, tá? Referências. É um tópico também, é muito importante vocês terem clareza, uma coisa que eu estava esquecendo, mas dentro do nosso trabalho, do nosso mestrado, gente, a gente pode tanto trabalhar a referência, a estrutura do artigo de vocês com base na APA, ou na ABNT. Então, isso vai ser acordado junto com o orientador de vocês, porque tem artigos, revistas que vão exigir no formato ou no outro. No nosso mestrado, a gente tem a oportunidade de fazer tanto a ABNT quanto na APA. E aí, a estrutura, ela vai se manter de maneira geral, tá, do artigo ou do projeto, mas, por exemplo, na APA, você não tem lá a introdução como uma apresentação, contextualização. A introdução dentro da APA, na verdade, é o referencial teórico da ABNT, tá? Eu espero que não fique muito confuso, mas basicamente a parte de literatura dentro da APA é a introdução e dentro da ABNT é o referencial teórico, tá? Então, você não tem uma seção lá diferenciada para fazer uma contextualização e entrar no referencial teórico. Na APA você tem isso na mesma seção, tá? O resto se mantém. Claro que a citação das referências, tanto no corpo do artigo do projeto
quanto na lista de referências vai ser feito de maneira diferente. Você tem que adequar a ABNT ou APA, vai depender do que for definido junto com o orientador de vocês, tá? Então, a lista de referências vai ser numerado com 6, tá? Então, aqui finaliza-se o projeto de pesquisa, o artigo, com as referências utilizadas para a execução do mesmo. Então, claro, tudo que contiver no corpo do texto tem que estar na lista de referências. E aqui, gente, não tem jeito. É muito importante que vocês peguem uma folha A4, aí eu faço assim até hoje, e vocês vão listar lá, vendo passo a passo do trabalho de vocês, todas as referências que vocês citaram no corpo do texto. E aí depois vocês vão conferindo se todas elas foram citadas na lista de referências. É muito difícil usar lá o localizar do Word, mas quem quiser fazer dessa forma, eu nunca consigo porque fica uma confusão. Se ele não conseguir localizar um dos dois, você não vai saber de onde você tirar, às vezes gera um pouco mais de confusão. Mas você estabelece a melhor metodologia. Mas a ideia aqui é confirmar se tudo que eu referenciei no corpo do texto está na lista final de referências, tá? De acordo com a formatação que for definida pelo seu orientador, tá? Então, aqui vai ser sempre em ordem alfabética, mas vai ter modificação quanto à organização das informações da referência, a depender se é ABNT ou APA, tá? E, por último, a seção que eu disse que não é obrigatória, tá? São os apêndices e anexos. Os apêndices são textos ou documentos elaborados pelo autor, tá? Então, sempre a gente põe lá apêndice A, apêndice 1, né? Então, normalmente com a letra que a gente coloca, tá? Então, você vai fazer uma lista final, tanto lá na lista inicial, lá perto do sumário, quanto lá no final do texto de vocês, os apêndices ou os anexos. Os anexos, por sua vez, eles são documentos não elaborados pelo autor. Então, se você elaborou um instrumento, um questionário sociodemográfico, ou mesmo você está usando uma escala que já foi validada, você tem que colocar isso tudo no final do trabalho de vocês, para que a banca, por exemplo, consulte. Quando a gente submete o artigo, a gente descreve, na verdade, esse instrumento na seção de metodologia, porque na hora da submissão você não vai anexar nem colocar em apêndice nenhum documento. A menos que seja muito importante para a compreensão do artigo, aí você vai submeter junto com o artigo como documento suplementar. Mas, em geral, a gente não faz isso, tá? Então, gente, era isso, tá? Espero ter ficado claro, né, o que a gente espera do trabalho final de vocês, da disciplina, mas também já dando dicas aí para o projeto de mestrado de vocês e para a dissertação final. Então, a gente está à disposição para tirar dúvidas, mas é muito importante que vocês fiquem sob controle dessas informações que a gente está passando agora, tá? Então, bom trabalho. A gente se vê aí daqui a 15 dias, né? Então, bom trabalho para todo mundo. A gente espera um trabalho de qualidade.